Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês aqui resolver um problema que a priori parece muito simples, né? Então, eu te dou uma circunferência, você não sabe onde é o centro dessa circunferência, ela já tá construída, e eu quero que você me determine onde está esse centro. Então, o problema é, determine o centro dessa circunferência. E aí, existem alguns modos. Eu vou resolver aqui com vocês, primeiro, do primeiro modo que eu pensei, e depois de um outro modo que eu acho que é mais simples, mas também também é muito interessante. Então, são modos que vão trabalhar propriedades diferentes e que aí vai exigir de você conhecimentos geométricos diferentes. A primeira que eu vou utilizar é a seguinte, ó. Já tem aqui um vídeo do canal que fala sobre... E aí, aqui eu vou fazer uma análise no cantinho. Tem um vídeo no canal que fala de circunferência circunscrita, né? Então, vai ser aquela circunferência que vai conter os vértices de um polígono. E aí, esse polígono pode ser, enfim, de 3 lados, 4 lados, 5 lados, e assim vai. Eu vou fazer aqui o mais simples, que é um polígono de 3 lados. Então, se eu tenho aqui uma circunferência, por exemplo, aqui um ponto O, e eu tenho aqui um polígono que está inscrito nessa circunferência, ou seja, todos os vértices desse polígono, né, desse triângulo, pertencem a essa circunferência, e aqui eu vou representar esse triângulo aqui. Poderia ser um triângulo qualquer, percebe que eu fiz bem aleatório? Então, um triângulo ABC. Então, tem aqui uma circunferência, tem um triângulo inscrito nessa circunferência. Se esse triângulo está inscrito nessa circunferência, então todos os vértices dele pertencem a essa circunferência, básico. Além disso, se todos os vértices pertencem à circunferência, você concorda comigo que se O é o centro, esses segmentos aqui, OB, o segmento OA e o segmento OC vão representar o raio da circunferência, certo? Então, todos esses segmentos serão congruentes, terão a mesma medida. E aí, como que eu encontro um ponto que está à mesma distância de A e B? Ah, a gente precisa construir a mediatriz de AB, né? Porque lembra aí que a mediatriz é o lugar geométrico dos pontos que equidistam de dois pontos dados. Então, se eu construir a mediatriz de AB, eu sei necessariamente... E eu vou até fazer, na verdade, o esboço aqui. Não esboço, né? Mas vou desenhar para ficar mais fácil. Então, por exemplo, se essa daqui for a mediatriz de AB, essa distância é igual a essa, e qualquer ponto dessa reta azul está à mesma distância de AB. Então, eu sei que o O precisa estar nessa reta, porque o O vai ser o centro da circunferência circunscrita, então, precisa estar à mesma distância de A e à mesma distância de B. Legal. Assim como esse ponto O também precisa estar à mesma distância de B e C. Então, precisa também estar na mediatriz de B e C. Opa, 3. Também precisa. Ah, mas essa mediatriz, que é essa reta roxa, eu tenho infinitos pontos. E aí, eu preciso dos pontos que estejam nas duas mediatrizes ao mesmo tempo. Porque esse vai ser o ponto que vai equidistar dos 3 pontos ao mesmo tempo. Faz sentido? Então, esse ponto O... Então, esse ponto O aqui vai ser a intersecção das mediatrizes. Ai, Karen, mas e a mediatriz de AC? Ah, eu posso fazer a mediatriz de AC. Mas concorda comigo que ela vai, ainda assim, passar pelo mesmo ponto O? Né? Então, a intersecção vai ser a mesma. Então, eu nem preciso construir. Então, essa em roxo é a mediatriz de BC. Essa em azul claro é a mediatriz de AB. E aí, o ponto O é um ponto que está à mesma distância. Concorda comigo que esses 3 pontos que eu determinei aqui como sendo vértices do triângulo podem ser pontos quaisquer? Então, são quaisquer 3 pontos do triângulo. Porque quaisquer 3 pontos do triângulo que eu escolher são pontos que vão quaisquer 3 pontos da circunferência são pontos que vão formar um triângulo. Então, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Lembra que a circunferência é só a borda, né? Essa parte aqui é a região interna, essa é a região externa. E a região interna com o traçado, com a borda, é o que a gente chama de círculo. Então, aqui eu tô pensando só na circunferência, só no traçado que o compasso deixa. Então, pensando nisso, pausa o vídeo e pensa o que você faria. Como que você resolveria esse problema? Pensou? Resolveu? Se sim, massa, se não, vem comigo, ó. Eu vou escolher 3 pontos quaisquer da circunferência, que eu vou chamar de ponto A, ponto B e ponto C.
para poder, enfim, dialogar aqui com o nosso esboço. Eu sei que o ponto O vai ser um ponto que vai equidistar de A e B. Então, eu vou construir a mediatriz de AB. Vou vir aqui, vou construir a mediatriz. Perceba que eu não preciso traçar o segmento AB para construir a mediatriz de AB. Não é necessário. E aí, agora eu tô com um problema, porque a minha régua é pequena, e eu não tenho uma outra régua aqui. O que me deixa muito triste, gente, muito triste mesmo. Mas já sei o que eu vou fazer. Eu vou diminuir a abertura desse compasso, porque faltou pouco, né? Então não precisa de tanto, né? Eu dei uma exagerada, né? Então, vamos menos. Então, aqui, vou construir a mediatriz de AB. E agora vai, amém. E aí, eu vou marcar essa mediatriz de azul para poder dialogar aqui com o nosso esboço, esse azul mais claro. Então, ó, vou traçar essa mediatriz. E aí, nós sabemos que o nosso ponto O precisa estar nessa mediatriz. Eu tracei de caneta, mas numa caneta aqui 05, se eu não me... 04, né? Então, ela é fininha, tá? E agora, eu vou fazer também a mediatriz de BC. Então, que aí eu vou encontrar todos os pontos que equidistam de B e C. E aí, eu sei que o nosso ponto O precisa estar na mediatriz de BC, porque precisa equidistar de BC. Então, eu fiz aqui essas duas mediatrizes. E aí, eu sei que o nosso centro, que é o ponto O, ele precisa ser a intersecção dessas duas mediatrizes, que é esse ponto aqui. Perceba que só vai ter uma intersecção. Então, esse nosso conjunto de solução é esse nosso ponto O. E aí, gente, como eu já tinha construído, né, e o compasso deixa uma marca, eu tô vendo aqui que tá certinho, deu no mesmo lugar. Então, também é um modo aí de você conferir, né, se tá tudo certo, enfim. E é isso, aí eu usei essa ferramenta do inscrito em uma circunferência. Gostou? Esse é o modo que eu acho mais elegante. Todavia, eu vou resolver de outro modo aqui atrás. E aí, eu vou fazer como se fosse fazer na sua casa. Eu vou construir uma circunferência. E aí, não vou marcar o centro. E agora, eu vou determinar o centro dessa circunferência. Vou fazer um esquema aqui no canto também de análise. E aí, eu vou utilizar uma outra relação. Então, ali eu usei polígono inscrito. Poderia ser qualquer outro polígono. Eita! Meu compasso tá meio frouxo. E aqui eu vou usar, enfim, uma outra relação. O que eu vou pensar, ó? Se eu escolher dois pontos na circunferência, ponto A e B, dois pontos quaisquer, esse segmento AB representa uma corda da circunferência. O que é uma corda? É um segmento que tem como extremos dois pontos da circunferência. Inclusive, a corda mais famosa é o diâmetro, que é a maior corda possível, né? E aí, aqui, gente, se eu vou traçar o segmento AB. Essa daqui é uma corda. Se eu traçar a mediatriz de AB, tracei a mediatriz. Aí, eu vou marcar aqui MDTZ de AB. Por definição, né, essa reta aqui vai conter todos os pontos que estão à mesma distância de A e de B, porque é a mediatriz. O A e o B são pontos que estão na circunferência. Ou seja, são pontos que estão à mesma distância do centro, concorda? Estão à mesma distância do centro. Por que estão à mesma distância do centro? Porque é o raio, certo? O raio é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Então, você concorda comigo que o ponto O... Então, aqui eu vou usar uma lapiseira 0,7. Aqui eu sei que AO tem que ser igual a BO. Isso aqui são raios. Então, eu sei que o ponto O precisa pertencer à mediatriz de AB, sendo AB dois pontos quaisquer. Legal, só que nessa mediatriz eu tenho infinitos pontos. Mas, note que se eu marcar esse ponto aqui C e esse ponto D, esses são pontos que também estão na circunferência. E são pontos que vão determinar um diâmetro. Por que eles vão determinar um diâmetro? Porque são dois pontos que estão na circunferência, estão na mediatriz de AB. A gente sabe que a mediatriz de AB, ela vai conter o centro, que é o centro da circunferência. Então, necessariamente, C e D representam um diâmetro. E aí, o diâmetro, ele é o dobro do raio, certo? Então, o nosso ponto O, ele é ponto médio
De qual segmento? De CD. Ponto médio de CD. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou determinar 2 pontos quaisquer, A e B. Vou construir a mediatriz de AB. E aí, a mediatriz, lembra aí que ela vai te determinar todos os pontos que estão à mesma distância de A e B, inclusive o centro, porque se A e B são 2 pontos da sua circunferência, então, necessariamente, o centro da circunferência precisa pertencer aí à mediatriz de AB. Então, tá aqui. Ah, esse segmento, CD, determina um diâmetro, porque pertencem à mediatriz de AB, que contém o centro da circunferência, e pertencem à própria circunferência. É um diâmetro. O ponto O tá no meio desse diâmetro. Então, eu vou agora construir uma segunda mediatriz, que é a mediatriz de CD. E aí, eu não vou traçar a mediatriz em si, eu só vou marcar como se eu fosse traçar, e aí eu só vou marcar aqui o ponto. Esse é o ponto O, que é a solução do nosso problema. E aí, o que vocês acharam? Nesse momento, eu tô um pouco em dúvida de qual solução eu gosto mais. Eu acho as duas muito interessantes aqui, dá pra gente explorar aí vários conhecimentos quando a gente pensa em análise de circunferência e coisas do gênero. Pessoal, qualquer dúvida, comenta. Se inscreve no canal pra dar aquela moral, curte o vídeo, compartilha com seus amigos. E não se esqueça sempre, bora construir?